Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início a esta primeira aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. E estaremos estudando a partir da Escritura Sagrada, que é a nossa regra única de fé e de prática, e tendo como um suporte, como um texto de apoio, o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de autoria do bispo J.C. Riley, a quem Deus muito usou no século XIX para trazer a pregação fiel e o ensino da palavra de Deus. E nós iremos dar início nesta primeira aula abordando exatamente a doutrina do pecado. Porque a menos que nós tenhamos uma compreensão rigorosamente bíblica a respeito da gravidade do pecado e do quanto o pecado é ofensivo aos olhos de Deus, nós não teremos condições de compreender a excelência, a beleza e a sublimidade da graça. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, para os primeiros capítulos que narram a obra gloriosa da criação de Deus, nós observamos que a cada ato criativo que Deus ia realizando, nós nos deparamos com uma expressão que foi do agrado do Espírito Santo que fosse sendo registrada a cada parte do ato criativo de Deus. E viu Deus que era bom. Este versículo nos mostra que Deus, ao olhar para a sua criação, Ele a viu como excelente, como boa, porquanto procedente do seu ser, que é bondade, perfeição e santidade. Mas, quando nós chegamos ao capítulo 3, nós nos deparamos com a introdução no universo da triste e trágica realidade do pecado. Quando os nossos primeiros pais fizeram um mau uso da liberdade com a qual foram criados, liberdade essa que deveria ser utilizada sempre para o louvor e para a glória de Deus, e eles a utilizaram para dar ouvidos à serpente e para quebrarem a aliança, o concerto que Deus havia feito com eles, por meio do qual eles viveriam para a glória de Deus e em harmonia com o próximo. Então, o primeiro ponto a ser considerado na doutrina do pecado é que o pecado, ele se constitui numa transgressão. O pecado não é uma mera falha de caráter de só menos importância. O pecado não é um mero deslize moral momentâneo. O pecado, à luz da Escritura Sagrada, é uma transgressão a uma lei claramente revelada por Deus. E esta compreensão do pecado, ela se prefigura claramente na narrativa do livro de Gênesis, pois ali o Senhor ordenou aos nossos primeiros pais que no dia em que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles inevitavelmente morreriam. E foi exatamente isso que eles fizeram quando Eva e Adão deram ouvidos à serpente. E ali eles fizeram uma aliança com o adversário das nossas almas. Tomaram do fruto proibido pelo Senhor, pecaram, clarificando-se e prefigurando-se ali um ato de rebeldia cósmica, de desobediência. O pecado, portanto, neste primeiro momento, ele se materializa como uma atitude de rebelião do homem para com seu Criador. É justamente quando o homem diz a Deus que não aceita, que não se submete ao seu senhorio, ao justo e glorioso senhorio de Deus, que nos criou
e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e consequentemente tem a indisputável prerrogativa de exercer o seu domínio e o seu governo sobre todas as coisas. O pecado, portanto, é uma transgressão, é uma desobediência de maneira clara a um mandamento estabelecido por Deus. Exatamente o que acontece ali no Éden, quando Adão e Eva tomam do fruto proibido. Eles estão dizendo que não se submetem, não aceitam, não se resignam diante do senhorio bom, glorioso e amoroso do Senhor. O pecado é uma terrível transgressão. Mas, em segundo lugar, o pecado, ele se constitui na Escritura Sagrada, não apenas como uma transgressão, não apenas como uma desobediência, mas o que nós vemos na palavra de Deus é que após a queda, Adão e Eva passam a experimentar a realidade de uma natureza corrompida, tanto moral como espiritualmente. Tal realidade, ela foi transmitida a todos os homens, sem exceção e sem distinção, conforme a contundente verdade apresentada pelo apóstolo Paulo em várias das suas cartas, principalmente na carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo diz não apenas que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, mas ele diz no capítulo 5 que o pecado entrou no mundo por um só homem e o pecado passou a todos os homens, e juntamente com o pecado, a morte. Todos pecaram, todos morreram espiritualmente. O ponto aqui é que após a queda dos nossos primeiros pais, após aquele ato deliberadamente contrário à vontade de Deus, os nossos primeiros pais caíram, transmitiram a miséria do pecado para toda a raça humana, e toda a raça humana, sem exceção e sem distinção, tornou-se marcada por essa corrupção generalizada. Significa dizer que todas as dimensões constitutivas do homem, elas foram igualmente afetadas pelo pecado. A sua mente, as suas afeições e os seus sentimentos e a sua vontade. Tudo foi igualmente contaminado pelo pecado. É isso que os teólogos reformados, sobretudo, a partir de uma ampla chancela bíblica, escriturística, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Foi isso que fez com que tais teólogos chegassem a formular o bíblico conceito de depravação radical do homem. Com isso, eles estavam querendo dizer que todo o ser do homem, todas as dimensões que constituem o homem, elas foram igualmente afetadas pelo pecado. A sua mente, daí a razão pela qual o apóstolo Paulo afirma que o homem natural, ele não entende e ele também não aceita as coisas de Deus. A sua mente tornou-se absolutamente inabilitada para compreender as verdades espirituais de Deus. Mas a sua vontade também tornou-se escravizada. A sua vontade tornou-se inimiga de Deus. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E de igual modo, o coração do homem tornou-se marcado pela realidade do pecado. Isso o Senhor Jesus Cristo vai dizer no capítulo 7 de Mateus, que é justamente de dentro do coração do homem, de onde procedem as fontes da vida, que saem todos os pecados, que contaminam o homem, que o afastam de Deus e que, em última análise, a menos que o homem se arrependa dos seus pecados e deposite a sua confiança em Cristo, tais pecados
ao fim e ao cabo, o levarão à condenação eterna. Definitivo afastamento e banimento da presença do Senhor. Então o pecado, ele é não apenas um ato consciente e deliberado de rebelião para com Deus, transgressão contra a sua lei, mas ele é também caracterizado por essa generalizada contaminação, corrupção, infecção de toda a natureza humana, quer na sua mente, quer nas suas afeições e quer na sua vontade. Terceiro e último lugar, o pecado, exatamente em função dessa realidade espiritual que envolve todo o ser do homem e o torna completamente contaminado. Essa realidade sinaliza para o fato de que, estando morto espiritualmente, o homem nada poderá fazer por si mesmo no tocante à sua salvação. Antes dependerá inteiramente do agir gracioso e soberano de Deus em sua vida. Assim, sendo ainda um irregenerado, o homem se encontra na pior situação espiritual possível. Então, o pecado, ele é uma transgressão, uma desobediência deliberada e consciente a uma lei de Deus revelada. O pecado, ele é essa corrupção generalizada da natureza humana, corrupção essa que afetou o entendimento, as afeições e a vontade, e o pecado também, em função dessa realidade trágica, inabilita o homem completamente para que o homem, impedindo que o homem possa fazer qualquer coisa por si mesmo no tocante à sua salvação. Nós temos um vislumbre muito claro dessa realidade no relato que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo de número 3, quando o Senhor Jesus Cristo tem aquele diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, Nicodemos era um dos principais dos fariseus, Nicodemos era alguém sobre cujos ombros pesava a responsabilidade de ensinar a lei de Deus às pessoas. E Nicodemos vai à noite à procura de Jesus, e ao chegar diante do Filho de Deus, Nicodemos faz a seguinte afirmação: Mestre, sabemos que és vindo de Deus e que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece a procedência divina do Senhor Jesus, e Nicodemos reconhece que o Senhor Jesus realizava os poderosos milagres que faziam parte do seu ministério por causa do poder de Deus que operava nele. Possivelmente, Nicodemos, quem sabe, esperava que o Senhor Jesus o elogiasse pelas belas afirmações teológicas que fez e que concluísse dizendo que Nicodemos estava absolutamente habilitado para fazer parte do reino de Deus e que a salvação já lhe estava plenamente assegurada. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, contrariando certamente a expectativa de Nicodemos, lhe diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porquanto o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo a Nicodemos, por causa, Nicodemos, do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, que transgrediram o mandamento do Senhor, por causa do fato de que este pecado passou a todos os homens e todos se fizeram a uma pecadores, por causa do fato de que ao passar a todos os homens ficaram corrompidos na sua mente, nos seus afetos e na sua vontade. Você, Nicodemos, é um pecador, está nesta mesma situação e absolutamente inabilitado para fazer alguma coisa por si mesmo para obter a sua salvação. É por causa disso, Nicodemos,
que você precisa nascer de novo. Porquanto, a menos que você nasça de novo, você não poderá ver o reino de Deus, nem muito menos entrar nele. Você não pode vê-lo e você também não pode entrar nele. Jesus fala aqui, portanto, que a realidade da queda, a realidade da pecaminosidade universal de todos os homens, sem exceção e sem distinção, produz uma absoluta inabilidade. O homem no estado de pecado, de queda, de ruína espiritual, de alienação de Deus, ele está completamente incapacitado para produzir qualquer esforço no sentido de obter a sua própria salvação. Nem mesmo o religioso Nicodemos, que conhecia a lei de Deus e tinha a responsabilidade de ensiná-la, nem mesmo Nicodemos poderia fazer algo em favor de si mesmo e da sua salvação. Ele carecia do novo nascimento, que é uma obra sobrenatural, somente passível de ser operada pelo Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade da pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo soberana, graciosa e sobrenaturalmente aplica ao coração do pecador o resultado dos gloriosos benefícios que Cristo realizou na cruz do Calvário, a fim de conquistar a nossa salvação. Então, o que nós vemos aqui é que o pecado é uma realidade trágica, é uma realidade dramática e é uma realidade terrível, que precisa ser muito seriamente considerada por todos nós. E a menos que nós tenhamos uma compreensão bíblica correta a respeito do pecado, nós teremos uma compreensão deficitária a respeito da graça, a respeito de Cristo e a respeito da salvação. A menos que nós compreendamos a malignidade do pecado, nós não compreenderemos a excelência daquilo que Cristo fez no Calvário. São duas realidades que, conquanto distintas, elas se tocam e precisam ser compreendidas de maneira harmoniosa. Nós não compreenderemos a beleza da graça se não compreendermos a miséria do pecado. O pecado é uma realidade tão terrível, tão trágica, tão ultrajante aos olhos de Deus, que para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, foi necessário que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, realizasse a portentosa obra de salvação ali na cruz do Calvário. Então, recapitulando, 3 pontos nos quais nós baseamos esta primeira aula tratando da realidade do pecado. O pecado é uma transgressão. Aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É isso que nos diz o Espírito Santo pela instrumentalidade do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo de número 4. O pecado, ele provocou uma corrupção generalizada da natureza humana. O homem caiu por completo no seu entendimento, na sua vontade e nos seus afetos, emoções e nos seus sentimentos. E em terceiro e último lugar, nesta condição de completa ruína espiritual, o homem nada pode fazer por si mesmo, a menos que seja alvo do agir soberano, gracioso e sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas, a despeito da miséria e da malignidade do pecado, que é terrível, nós encontramos na palavra de Deus o grande remédio que Deus propiciou na pessoa de Jesus Cristo. Porque se de um lado o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na
próxima aula, nós continuaremos a enfocar outros aspectos relacionados à doutrina do pecado, que são esses aspectos fartamente ensinados na palavra de Deus, que precisamos compreender com clareza, a fim de podermos perceber quão terrível é o pecado e quão bondoso foi o Senhor ao propor na pessoa do seu Filho Jesus Cristo o único caminho, a única verdade, a única vida capaz de mudar a nossa triste realidade. Que o Senhor aplique ao seu coração estas gloriosas verdades e que, ao fazê-lo, haja no meu e no seu coração o desejo não apenas de compreendermos com mais profundidade a realidade da doutrina do pecado, mas no poder do Espírito Santo, pela mediação de Jesus Cristo e de conformidade com as prescrições da sua palavra, que possamos nos afastar cada vez mais do pecado e nos voltarmos cada vez mais para o Senhor. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido através da exposição da sua palavra. Essa é a nossa oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo encontro, continuaremos abordando outros aspectos relacionados à doutrina do pecado. Que Deus, pois, continue a nos abençoar grandemente.